Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né? Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E eu acho que tá caminhando pra isso, assim, real. Eu fico triste que o povo brasileiro só fica indignado quando bate no bolso. Sua grande chance está aqui. Você sabia que mais de 90% das pessoas ricas investem em inovação? O mercado de criptomoedas é o futuro, e esse curso exclusivo pode te colocar no topo desse movimento. Aprenda a investir com segurança e descubra como multiplicar o seu patrimônio. Mas atenção, as melhores oportunidades não esperam. Clique no link fixado nos comentários e comece sua transformação financeira hoje mesmo. Então sim, são muitos projetos, sabe, bacanas, que a gente coloca, só que o Brasil hoje o Brasil ele não anda porque não tem bons projetos. Pelo contrário, a gente deveria reduzir a quantidade de projetos que tem no Congresso, porque são uma quantidade absurda de projetos. Só que assim, quanto mais Estado na vida da pessoa, mais Estado babá que vai cuidar, vai ser pior pro cara. E a gente tá vendo isso, né? Principalmente agora no governo Lula. É imposto atrás de imposto, é arrecadação atrás de arrecadação, é gasto atrás de gasto e, meu amigo, uma hora a tarifa vai chegar. Então, assim, não cai nesse papinho de que, qual o projeto? Poxa, eu com um vídeo ajudei mais brasileiros do que você a vida inteira. Porque com um vídeo... A gente, né? Não tô falando só eu, não. As pessoas que compartilharam, né? Que ajudaram, fez recuar um ato do governo Lula que iria passar um pente fino nas contas de pessoas principalmente mais pobres. E pessoas também que trabalham na informalidade, né? Então, assim... Quanto de visualizações esse vídeo, cara, atualmente? Se eu não me engano, tava 319, 320. Mil? Tá 309 mil? Acho que tá 327 milhões. Milhões, cara. 327 milhões. E aí, duas coisas, né? Primeiro que você colocou um alvo nas costas, né? Sim. Foi atacado por todo mundo, inclusive imprensa, falando de fake news e tudo mais. O que não colou, viu, Vilela? Não colou? Porque no próprio vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Tá bem claro. E assim, foi interessante porque até mesmo a própria... Mas qual foi o discurso, então, a narrativa de que você tava... A narrativa era de que eu deixei bem claro que, primeiro, havia uma desconfiança, ok? Da parte do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer e o que eles poderiam fazer. E eu dei alguns exemplos. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele, de muito longa data, que é o Flávio Dino. Então eu falei assim, olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você está falando. Mas... Não, peraí. Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... ele parou de comentar política. Ele parou, respeita ele. Tá certo. Bem no governo Lula, quando tá tendo recorde de queimadas na Amazônia, quando você tá tendo aí um dos piores índices de economia, quando você tá tendo gás ali do Rouanet de 16 bilhões, você tá tendo aí falta de insulina no Brasil, recorde de mortes em dengue, ele teve uma decisão de não falar sobre política. Respeita o cara, Vilela. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, o pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos, que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo, que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas. Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, tem gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Quando bate no bolso, também, as comprinhas, por exemplo, da Shine. Tem um tweet lendário, né, da Janja, né? Não vai ser... Como é que é? Quem vai ser taxado é o... Vê se acha esse tweet. Quem vai ser taxado é a empresa, não... Não o consumidor, né? Exatamente. Ele taxado, Janja. É isso, cara, assim... Então, muitas das coisas que o governo acabou prometendo, acabou virando uma mentira, né? Então, mas eu acho estranho, porque o governo e quem apoia o governo, acho que eles não entenderam ainda, né, que o problema não é de comunicação, porque
me parece sempre que eles falam, não, é porque o Nicolas deve ter alguém bancando ele, Não, deve eles- ter dinheiro injetado. Se a gente também fizer uma comunicação boa, a gente bate de frente. Vilela, eles colocaram como se tivessem por trás, né, de mim, marqueteiro do Bolsonaro, colocaram a Meta, colocaram o Mark Zuckerberg, colocaram o Trump, Quantas Elon pessoas Musk. acesso à internet, como 300 milhões e tal. E não é, eles não sabem Cada que as pessoas visual- assistem mais de uma vez. Né? Cada visualização não representa uma pessoa, né? Então, assim... Você passou 3 segundinhos já contou uma visualização. Sim. Olha lá, ó. Aí, ó, choquei. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E não era isso. Envelheceu mal, hein? E não era isso. E não foi isso que aconteceu, né? No fim das contas, tá taxado, né? E aí Só você fazer acha- a comprinha E aí. aí você acha que o povo meio que sacou essa parada e tá de saco cheio? Olha, sacou até mesmo porque, primeiro, eu acho que furou uma bolha gigantesca de pessoas que eram de esquerda, pessoas, enfim, E é isso que eu vi, pessoas de esquerda, centro, puto e compartilhando e porque zoando, né? É. mostrou uma indignação generalizada, Virela, do tipo, caramba, velho, verdade. A Janja tá gastando milhões com Janja Palusa, o Lula gastando nosso dinheiro em viagem internacional, bancando ministro aí viajando de aviãozinho da FAB, e a gente vai pegar... Por que vai passar o pente fino nas minhas contas? Por que não passa o pente fino nas suas contas? Nas contas do ministro do STF. Então assim, a galera ficou indignada, cara, e parou. Pensou, pô, realmente, talvez eu falo no vídeo, você não precisa não gostar de mim, você não precisa ser de direita, pode ser de esquerda, de centro, de pirueta, 4, não importa. Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né, se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E eu acho que tá caminhando pra isso, assim, real. Eu fico triste que o povo brasileiro só fica indignado quando bate no bolso. É. Quando diz respeito à liberdade, à Em relação a educação. isso, a galera ficou assustada mesmo. E aí estão querendo colocar isso como se fosse um crime. O que você diz? Desacreditar o governo, não sei. A mulher lá da jornalistas. Globo News lá, É. falou que desacreditar das medidas públicas é crime. Tipo, agora então a gente não pode falar sobre... Não, o que os jornalistas fazem? Assim, eles não vão poder opinar mais, porque, por exemplo, e mais uma vez, né, fazendo o contraditório, quando eles falavam sobre as medidas do Bolsonaro, que seja na pandemia ou qualquer decisão, Ia ser crime também? ia ser crime também? Não faz sentido. Não, cara, eu acho que nem isso colou também, porque é um absurdo tão grande. Eles ficaram desesperados porque eles acreditaram que o sucesso do vídeo foi por conta de como eu me comuniquei ou do estilo de vídeo que eu fiz. Mas eu tenho vários vídeos do mesmo estilo. Eu tava de chinelo, assim, como eu sempre vou. Do preto. Não fiz nada, nenhuma edição fenomenal. Foi edição literalmente colocando eu vi zoom in, análises, zoom out. assim, ele colocou fundo preto pra trazer terror. Ah, mas aí, meu amigo, o nego de marketing, os 3 Cs que o Nicolas usou pra poder... Eu não sei dessa. Não, assim, eu vi um vídeo tipo assim, Sei. e os caras analisando, porque ele falou dessa forma. Cara, literalmente, as pessoas precisam acreditar de que existem coisas que são naturais, e como uma música que estoura Não é um tem fator. controle, Não tem como você, por exemplo, uma música, sei lá, do Kendrick agora, que canta no Super Bowl, They Not Like Us. Aí o cara vai falar, não, eu vou fazer uma música que vai estourar que nem um dele. Não tem como, não adianta, porque são vários fatores. É o próprio cara, é a música, é o hora timing, certa, é a hora certa, é o conflito dele com o Drake. Então, assim, são muitos fatores pra poder gerar uma música fenômeno. Esse vídeo também fenômeno foi vários fatores. Foi o timing certo, com a comunicação certa, enfim, acredito que com a linguagem certa. Foi várias coisas que gerou isso, sabe? E aí depois você viu o vídeo da Erika Hilton. Você viu? Cara, eu não cheguei a ver. Que aí o fundo era branco, era outro... Pô, mas assim, eu não vou falar patético, bicho, que eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Mas como eu te disse, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Tem uma grande diferença, né, entre nós dois, assim. E pra você ver a diferença entre não somente engajamento, mas também de como as pessoas aceitaram isso e furou a bolha, de que ela ganhou pouquíssimos seguidores em comparação à quantidade de visualizações. E o seu? Eu ganhei mais de 5 milhões de seguidores. Ah, é? Eu ultrapassei o Lula. Você tá com Em quanto? Instagram, tô com 17.1 agora. Então assim, não foi só que teve visualização, mas não teve retenção. As pessoas passaram a me seguir. Isso mostra que o conteúdo foi bom, que as pessoas quiseram ficar. E mostra uma indignação de alguma forma também, né? Muita indignação. Porque eu tô vendo a esquerda rachar, a esquerda ser combativa ao governo como fazia tempo que eu não via. Isso é um sinal, você acha, de Olha, que as coisas estão indo- eu acredito que o Lula já não tá mais na áurea de líder que ele era. Tá? Eu acho que ele tá sem aquela condição de, sabe, chegar e colocar na mesa e mandar. Existem outras vertentes da esquerda que
discordam das próprias decisões do próprio Lula. O enfim, Haddad volta. também, né? O Haddad, ele trouxe muita gente da esquerda discutindo sobre, principalmente a esquerda mais radical, a esquerda comunista e tal, batendo muito. Há divergência entre eles, acho que o mundo é mundo, né? Em 1917, os caras, Revolução Russa, depois ali pra frente, os caras se matavam entre si pelo poder. Hoje em dia, pelo menos eles não se matam, né? Mas a divergência, obviamente, que acontece, pesada. Tem uma divergência entre eles ali de grupos, né? Específicos, que querem, enfim, ser mais influentes, tomam esse tipo de decisão. Tem que fazer essa linguagem. Enfim, então eu acho que todo governo isso acontece.